Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV até às 8h30. De certa forma, acompanhando o jogo do Grêmio, a reestreia do Grêmio na Copa do Brasil. Jogo importante aqui em Porto Alegre, começa às 7h15. Então, ao longo do Cadeira Cativa, você terá todas as informações desse jogo, mas também a projeção da partida de logo mais 9h30, quando o Internacional enfrenta o Palmeiras em São Paulo. Primeiro jogo também da Copa do Brasil. Começar com um breve noticiário. O Grêmio que não terá o Tardelli na partida de hoje, está com uma gastroenterite, foi vetado pelo departamento médico, está fora, inclusive, do banco, obviamente. E o que, de certa forma, acaba sendo uma surpresa é que, diferente do que vinha treinando o Renato, o Grêmio não atuará com o Luan como falso 9, mas sim com o André na condição de titular. O Grêmio com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Cânima e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton, na frente o André. O Jean-Pierre, portanto, segue como titular, o Luan fica no banco de reservas. Já o Inter, que às 9h30 enfrenta o Palmeiras em São Paulo, não tem mais o Iago, seu lateral esquerdo que foi vendido, Zeca, que está lesionado, está fora dessa partida, aliás, está fora de todo o confronto contra o Palmeiras, também do jogo de volta e da primeira partida da Libertadores. O Wendel é o novo titular da lateral esquerda. Patrick deve começar essa partida atuando à frente do tripé de volantes. Um provável time do Inter com Lomba, Bruno Moledo, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Nonato, Patrick e Nico Lopes, com Paulo Guerreiro no ataque. Eu já vou começar com o Alaor, ou Belaor Veríssimo, como todo mundo está chamando ele, e com o Fábio Santos, o Alaor, ex-conselheiro do Inter, e o Fábio Santos, atual conselheiro do Internacional, para saber se vocês concordam. E também vou perguntar para o Lacher, Eduardo Lacher, ex-diretor de futebol do Inter, teve cargo também no primeiro mandato do presidente Marcelo Medeiros, hoje conselheiro do Internacional. Quero saber de vocês, e depois vou perguntar para o Lacher também, sobre essa opção do Odair por deixar o D'Alessandro no banco de reservas. Acerta o treinador colorado, Alaor? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Fábio, a todos que nos assistem. Penso que sim, é uma medida de... tem que mandar tirar aquele B lá. Não, o pessoal botou ali. Tem que tirar o B. Não, assim é que tá certo, Alaor. Tem que tirar o B. Mas pessoal, é uma medida preventiva no sentido de... Eu encontrei lá na Zona Sul o Caetano, que é do bairro Serraria, ele disse, às vezes eu passo caminhando aqui pelo bairro Guarujá e tal, e vejo o Belaor cortando grama e já dou um recadinho para ele. Fala Belaor Série B, é assim o pessoal lá. Não Tô sabendo de tudo já, Belaor. Não falo da minha vida pessoal. Mas, retomando o tema, penso que o Odair... agora sim, agora acertaram lá, agora ficou bonito. Agora tá correto. O Internacional o Odair vai em uma medida mais preventiva, no sentido de não jogar tão faceiro, né? Ao menos no início do jogo. Não está descartada a possibilidade de depois ele acabar indo mais, se tornar mais agressivo e jogando mais de forma mais ofensiva para abater o Palmeiras lá em São Paulo. Fábio Santos, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Alaor. Boa noite, telespectador. Eu concordo com o Alaor. Eu acho que o D'Alessandro é um jogador de extrema importância para o Internacional. Mas o jogo, eu acredito que o jogo em São Paulo vai ser um jogo de muita velocidade, um jogo rápido, um jogo de muito esforço físico, onde eu acho que o D'Alessandro pode sim entrar num segundo tempo. Mas eu acho que, na verdade, o Odair acerta sim em fechar o meio-campo e jogar. Eu acredito que, teoricamente, acho que ele deveria, com esse meio-campo, deveria adiantar um pouco a marcação e segurar o Palmeiras mais em cima, não deixar o Palmeiras vir tanto. Mas vamos aguardar aí às 9h30 para nós saber como é que o time vai se postar em campo. Mas concordo sim com a escalação. Tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida que eu não sei. Tá? Por mais que eu goste, por mais que eu ache que é um grande jogador, eu tenho dúvidas se... nesse momento, botar o Rodrigo Dourado, que vem parado há muito tempo, sendo que o Lindoso veio de grandes partidas, eu tenho essa minha dúvida. Se hoje o Lindoso não teria mais condições de jogar esse jogo. Mas isso é dúvida minha pessoal. Não vi os treinamentos, não acompanhei os treinos e tenho essa dúvida. Não sei opinar sobre isso. Pois é, na verdade o Inter tem algumas incógnitas. Tem essa
do reingresso do Dourado, que está sem ritmo, está um bom tempo parado, mas vai jogar, é o que indicaram os treinamentos. E aí eu pergunto para vocês, as laterais são hoje motivo de preocupação para vocês, para os colorados? Porque o Wendel não tinha grande ritmo de jogo na esquerda. Aí, ao longo da intertemporada, o Zeca sente uma lesão muscular. Que, ok, é do jogo, acontece, mas imagina, se em treinamento ele já não está conseguindo suportar, imagina quando começar a sequência de jogos. Né? Ele tem que jogar com o Bruno, que também não suporta uma grande sequência de jogos. E o elenco para a Copa do Brasil é esse. Era até ontem para inscrever. O Bruno me passa bastante confiança. É. O Wendel é titular provisoriamente, né? Porque depois não vai poder se inscrever o Natanael. Não, o Natanael apareceu no bid. Apareceu? Apareceu Sim, no bid. já tá Então, escrito. eu penso que depois vai ser titular. Tu acha que o Natanael chega com bola de titular? Aí eu com certeza ele vai jogar mais que o Wendel tem jogado. Não Bom, tem a o menor salário dúvida. dele é de titular, né? Não, com certeza ele veio para ser titular. E o Bruno ali me agrada. Eu tenho bastante confiança no futebol dele. Depois, naturalmente, o Zeca voltando. O Zeca vinha num bom momento, vinha num crescimento muito forte ao longo do ano. Depois da recuperação, ele deve voltar a ser o titular. E aí, no banco pela esquerda, o Wendel, e no banco pela direita, o Bruno. E aí, Fábio? Eu sinto a ausência do Zeca mais exatamente pelo que falou o Alaor. O Zeca vinha num momento de crescimento, tá? O Zeca, desde que chegou no Internacional, ele não vinha atuando dentro das condições que a gente sabe que ele já atuou, dentro do futebol que ele tem, que ele apresentou no Santos e na seleção sub-20 lá, quando foi campeão sul-americano, né? Não, campeão, foi medalhista de ouro. O Zeca foi medalha de ouro olímpico. Quando foi medalha de ouro olímpico. E no Internacional ele ainda não tinha conseguido ter essa eficiência. Nos últimos jogos o Zeca tem realmente crescido, e aí essa lesão realmente deixa a gente chateado. Mas eu confio, como diz o Alaor, eu confio no Bruno. O Bruno é um cara muito marcador, é um cara que chega junto, tá? E eu acho que o Wendel, a gente goste ou não goste, o Wendel é o substituto natural que está assumindo a posição. Saiu o titular, ele é o titular. Se ele vai permanecer na titularidade, aí a gente tem que aguardar. Se o Natanael chegou e vai tomar essa titularidade que hoje, para mim, é do Wendel, tá? Porque ele é o titular absoluto depois que saiu o titular. Aí o decorrer dos dias aí, dos treinamentos e dos jogos vai nos mostrar isso. Mas aí só jogando pra gente saber. Vocês acham que o elenco do Inter para a Copa do Brasil está fechado? É esse time. Pensando na Libertadores, que ainda tem uma semana para fazer a inscrição para essa fase, pouco menos de uma semana, provavelmente até segunda-feira dê para inscrever jogadores. Vocês acham que seria importante para encarar o Nacional reforçar com alguma peça ou o elenco já é o suficiente? Eu penso que o elenco é suficiente, mas nunca é demais tu trouxer alguém que venha aí sobremaneira para ser titular, especialmente na frente, no ataque ali. Então, se chegar alguém para ser titular absoluto, né? Há que ser investido, há que ser trabalhado a mim parece sempre bom qualificar o grupo, independente de ser um grupo bastante... Mas mais gente pro ataque, Alô? Mais gente para ataque. Mas já tem Nico, tem Guerreiro, tem Wellington Silva. De qualquer E por aí sorte, vai. De qualquer sorte, tem que trazer mais gente pro ataque. Acho que o meio e a defesa estão relativamente bem, até com a contratação do Natanael para a esquerda, tendo o Bruno para ser um reserva do Zeca. Tem que botar para frente, tem que jogar e tem que ter qualificação. Fábio. Eu acho que a qualificação do elenco, ela ocorre o tempo todo, né? Tendo a chance de qualificar o elenco, e aí quando eu digo qualificar elenco, eu não digo trazer mais um para estar no elenco, eu digo trazer alguém para brigar por titularidade, para brigar realmente para acrescentar o grupo. Eu acho que tenho certeza absoluta que o Rodrigo Caetano e o Melo estão atentos ao mercado e que com certeza se tiver alguma coisa aí que apareça para o Internacional contratar, eu tenho certeza que será contrato. Eu até escutei alguns boatos aí, mas vou aguardar. Já está conosco aqui o Eduardo Lacher. Vou fazer a mesma pergunta para ele que eu fiz para o Alaor Veríssimo e também para o Fábio Santos, dois colorados também que já estão aqui conosco. Você acha que o Inter inspira preocupação pelo fato de não ter os seus dois laterais titulares, perdeu o Iago, ainda vai existir uma certa disputa na esquerda, mas o Wendel não tem ritmo.
Na direita, com a lesão do Zeca, também um desfalque. E não ter o D'Alessandro em São Paulo para iniciar a partida, que é a tendência. Tudo isso faz com que você se preocupe ou você acha daqui a pouco que a utilização do Patrick também, fazendo quase que 4 volantes na escalação do Inter, também pode ser um dos fatores para essa decisão do Odair não estar com os seus laterais que estavam jogando o primeiro semestre? Boa noite, Lacha. Boa noite, Maurício. Boa noite ao Laura, ao Fábio, aos ouvintes aqui do Cadeira Cativa. Uma satisfação estar aqui. Um jogo difícil hoje, né? O Internacional teve um azar no sorteio, pegou uma equipe que é uma das equipes mais fortes do Brasil, né? Do ponto de vista tanto dentro de campo como fora de campo também. E certamente a comissão técnica, o Odair, analisaram bem, tem um plano tático para o jogo de hoje. A questão do D'Alessandro, a questão dos laterais, certamente os 2 laterais atuando, né, novamente, voltando de uma parada, ambos, né, com menos ritmo, todo mundo com menos ritmo de jogo, mas eles 2 com muito menos ritmo de jogo que os demais, certamente isso deve ter pesado. E também a questão de em qual momento incluir o D'Alessandro, né? Eu acho que se criou um conceito, eu até não concordo tanto, mas se criou um conceito. O D'Alessandro joga bem no Beira-Rio. Eu acho que o D'Alessandro joga bem sempre, né? Claro que ele não tem mais a mesma energia e não tem mais a mesma vitalidade que tinha anos atrás. Evidentemente, nenhuma pessoa consegue manter isso. Não seria o D'Alessandro, por mais que ele seja para nós um ídolo, um ícone do clube, ele certamente tem essa deficiência. Então o Odair deve ter pensado, com a sua comissão técnica, que é muito competente, deve ter pensado no planejamento tático. É óbvio que quem está de fora, e sendo que a gente está de fora, a gente, por que o D'Alessandro não está jogando? É normal, ele é um dos melhores jogadores do time, é um dos melhores jogadores do grupo, é um dos melhores jogadores que tem aí atuando no futebol brasileiro, mas inegavelmente a condição física, a capacidade que ele tem hoje de competir no nível de intensidade, ainda mais numa partida como essa, né, que é uma competição mata-mata contra um grande adversário, certamente a comissão técnica pensou e fez a melhor avaliação. Eu confio muito na comissão técnica do Internacional, tenho certeza que eles estão trabalhando e trabalharam todo esse período de intertemporada para criar alguma situação, não especificamente para esse jogo, mas para a sequência das competições, das 3 competições que o Internacional terá de forma paralela logo, né? E agora é um período de competição internacional, se não me engano, agora não tem, quarta e domingo sem parar. Como diz o Muricy, é quarta e domingo. Quarta e domingo sem parar durante um bom tempo. E só pedreira. Só pedreira, jogos decisivos, então isso é uma coisa que no planejamento dessas competições, certamente com a comissão técnica, o Cristiano, o Hélio, todo o pessoal da parte física, a parte de fisiologia, eles vão estar monitorando isso e avaliando, e tenho certeza que essa decisão foi tomada de forma pensada, e tomara que o Internacional faça uma grande partida hoje, é a expectativa de todos nós. Eu gosto muito de futebol, eu gosto de ver a seleção brasileira, gosto de ver a Copa América, mas a saudade de ver um jogo do Inter era muito grande. Eu tenho certeza que todos os colorados estão ansiosos para as 9h30 o Internacional voltar a campo e, se Deus quiser, fazer um enfrentamento muito bom com o Palmeiras e trazer uma vitória de lá. Deixa eu só fugir um pouco do assunto dupla Grenal, e em especial o Inter, já que hoje nós temos 3 representantes colorados, porque o Grêmio daqui a pouco entra em campo pela Copa do Brasil. O juiz... Tricolor. Oi? Medalha tricolor. Tricolor, tu tá torcendo pro baiano. Sim, pro baiano. Bom, não, já tomei um susto. São tricolores. Tricolor né? baiano. Tu é tricolor, então, desde criancinha hoje. Eu tenho parentes em Salvador, então eu tenho essa afinidade com as pessoas. Onde mais você tem parentes, Bruno? Tenho ao longo do mundo. Em São Paulo não tem nenhum? Não, São Paulo atualmente não. Mais adiante podemos. Essa semana não tem nenhum. Não, essa semana não. Os paulistas vieram todo pro sul essa semana. Vieram ver a neve aqui. Tá, mas e tu tens parentes em Minas? Minas Gerais? Belo Horizonte? Tem parente de Belo Horizonte. Tem. São muitos equilibrados lá? São só do Galo? Depende do momento. Aí tem às vezes migração e depois não. Entendi. Mas então, para os teus parentes de Minas que torcem por Cruzeiro, o juiz Otávio de Almeida Neves, da 12ª Câmara Civil de Belo Horizonte, deferiu o pedido de tutela de evidência recursal feito por um grupo de conselheiros e associados do Cruzeiro, pedindo o afastamento do Itair Machado do cargo de vice-presidente do clube. O dirigente é um dos principais nomes à frente da gestão atual do Cruzeiro. De acordo com a decisão judicial,
O Itair fica impedido de praticar quaisquer atos de gestão inerentes à função no comando do Cruzeiro e de se valer dos poderes outorgados a ele no instrumento de procuração firmado pelo clube. A petição inicial do processo teve entrada no final de junho e a decisão foi tomada há poucos instantes. Entre os autores está o ex-presidente Ivan de Pinho Tavares, um dos autores dessa ação. E aí, vale lembrar, essa semana o Cruzeiro já teve investigação da Polícia Civil no seu CT na segunda-feira. Na terça-feira, eu acho, foi a investigação. Todo o rolo que teve essa semana. Com cumprimento de mandados, né? Com cumprimento de mandatos. E hoje, pela manhã, o Anselmo Góes, colunista nacional reconhecido, divulgou o resultado de um processo que existe contra o Cruzeiro na FIFA. Como o Cruzeiro não pagou os direitos de um atleta, perde, segundo esse processo da FIFA, quando transitar em julgado, 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu fui atrás... Tudo isso a um dia de um clássico contra o Atlético Mineiro. Eu fui atrás dessas informações, tá? Essas informações, elas são verdadeiras, mas elas não são bem assim, tá? O Cruzeiro recorreu da sentença. Ele recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte. E quando ele recorreu, o prazo de pagamento ele está parado. Ele não ocorreu. Portanto, o Cruzeiro não... Essa notícia de perda de 6 pontos, ela não confere. Não, o Cruzeiro foi condenado a perder 6 pontos. Foi condenado, mas ele foi condenado caso não pagasse. Ele recorreu. Tá, ele tinha 90 dias para pagar e recorreu. Ele recorreu. A partir do momento que ele recorreu, o prazo fica suspenso. Se ele perder, ele vai ser intimado ou a pagar ou a perder os pontos. Que eu acredito que ele vai pagar, com certeza. Porque na altura, do jeito que está o Cruzeiro, com 8 pontos do campeonato, jogando a bola que está jogando, se perder 6 e ficar com 2 pontos, o último colocado brasileiro, vou dizer para vocês, é grande candidato a rebaixamento. Só esse rolo dos bastidores já não torna o Cruzeiro candidato? Se torna vulnerável. Mas assim, Maurício, o que eu penso? Que o Cruzeiro tem um grande problema, diferentemente de nós no Internacional, que lá um conselheiro pode prestar serviço para o clube. Isso não existe, tem que ter quem executa. Lá eles contratam conselheiro para fazer churrasco. Mas isso não tem cabimento. É óbvio que mais cedo ou mais tarde ia estourar. Senão o Inter não pode isso. O cara quer prestar qualquer tipo de serviço no Internacional, ele tem que sair do conselho, tem que no mínimo se licenciar, né? Não, tem que sair. Tem que sair? Sim, tem que sair. Agora, o que causa estranheza é uma liminar tirando o vice e não o presidente. Primeiro que eu acho que a justiça comum não sei até onde pode interferir nisso, né? Na administração do clube. Isso é privado, não tem como... É privado, mas tem apelo popular. Tem apelo popular, mas não sei se consegue. Isenção de impostos. Não, aí é outro crime. Não, é outro crime. Tem o clube, mesmo sendo privado, ele tem um caráter público também por toda a sua situação. Não só de apelo popular, mas também por não pagar certos impostos. Mas acho que não é nem só por essa questão de apelo público. A notícia ou a solicitação que foi feita, a notícia crime e a solicitação que foi feita ao judiciário foi com base em evidências de crimes. Mas que tem que ter em mente assim, né, que às vezes me parece que passa despercebido, e o Lacha conhece melhor que eu isso, quem se sente prejudicado em qualquer momento da sua vida, para isso existe o judiciário. Se efetivamente quem se sente prejudicado tem razão ou não, bom, depois nós vamos apurar. Por enquanto, se determinou um afastamento, isso é uma decisão provisória, aí se faz uma devassa lá para depois ver se efetivamente se tem razão ou não. E se tem razão, isso é um prejuízo para uma massa, para milhões de torcedores do Cruzeiro. Então, portanto, não é porque é privado que não possa interferir. E nós temos hoje presente no Esporte Clube Internacional. E o Internacional sofreu bastante, né? Um processo... eu não conheço, o Fábio pesquisou, eu não conheço o teor da situação do Cruzeiro, mas nós vivemos recentemente, estamos vivendo ainda, né? Uma situação no Internacional que é triste para todos os colorados e triste para todos os esportistas, mas que merece apuração, merece, né? Que os fatos sejam realmente... apurados e as pessoas que cometeram algum tipo de situação que não deveriam, que ressarçam o clube, o erário, seja lá quem for, porque são situações que não combinam com o futebol, né? Não combinam com o futebol, um esporte de congraçamento, uma questão de entretenimento, uma questão, como o Alor falou, de apelo popular. Quantas pessoas dão as suas vidas pelos clubes e alguém está ali se tirando algum tipo de vantagem. Isso é realmente uma situação
Chato, é bom falar aqui do Guerreiro, do Alessandro, e não tá falando desse tipo de assunto. É muito Mas triste é a importante, situação. mas é importante, né, Lacha, porque é isso, quer dizer, é pouco o torcedor comum, que sob maneira, na história do Internacional, que sempre teve o apoio, o respaldo popular, e existia uma crendice de que algumas pessoas eram blindadas de que não podia se mexer. Isso tem que terminar, isso tem que terminar, tem que ter transparência, tem que prestar conta. Não é nenhum favor, não só para o sócio, como para o torcedor de uma maneira geral. Com certeza. Eu acho que o que está sendo feito no Internacional e o que está sendo feito no Cruzeiro, tá? Aliás, eu não quero ser, vamos dizer assim, inventor mas eu acredito que o que aconteceu com o Cruzeiro se deve muito ao que aconteceu com o Internacional. Tá? E vai bater em Eu outras acho formas. que o Internacional foi Pioneiro. o precursor, pioneiro nisso aí, e aí agora aconteceu com o Cruzeiro, e acredito, aguardem, vai ter mais gente com a mesma situação aí. Tá, mas aí eu pergunto para vocês o seguinte. O Internacional tem hoje um conselho deliberativo, e não é de hoje, tá? É histórico. Um conselho deliberativo, mas cada vez mais alinhado com a situação. Tanto que o Inter aprovou, salvo engano, sem ressalvas as suas contas, sem manifestações contrárias. Até algumas pessoas que foram eleitas dizendo ser de oposição votaram pró aprovação, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma grande observação. E alguns dizem que o Conselho do Inter está caminhando para não ter grandes lideranças de oposição. Tanto que perdeu o Thiago Issa, não tem mais no Conselho. O Keller Kloss, que já foi presidente do Conselho Fiscal do Inter, também não está no Conselho. O André Miola, que tem serviços prestados no futsal, na base, enfim, pegando um grupo que esse sempre se caracterizou como oposição, que é o Acorda Conselho. Mas também o sócio deliberativo não entrou e outros não entraram nas últimas eleições. Não ter esses opositores ferrenhos, isso não faz com que esses processos de divulgação desse tipo de problema, quando ocorre, sejam um tanto quanto abafado dentro do Conselho? Mas Eu estou perguntando... Os três saltaram. Eu estou perguntando de uma maneira bem leve. Eu quero saber... Porque assim, também tem o outro lado. Não é porque o Conselho, ou porque o conselheiro foi aprovado com a gestão, que ele vai aprovar qualquer coisa de errado que a gestão faça. Também tem esse lado. Mas não ter uma voz forte, um grupo forte de oposição, não dificulta essas divulgações? Primeiro, Lacha. tu citaste 3 conselheiros que considero amigos meus, né? O Thiago, o Miola e o Keller, que certamente fazem falta no Conselho Deliberativo do Internacional. Colocar o Felipe Assunção também. Né? Certamente fazem falta no Conselho Internacional. Segundo ponto, o Conselho aprovar as contas sem ressalvas, eu estava lá, o Fábio estava lá, é porque não tem ressalva. A avaliação de contas, ela não deve ser política. Eu não posso votar as contas do clube porque eu saí da gestão do Marcelo. Eu hoje estou na oposição da atual gestão. Sou oposição. Agora, não é porque eu penso diferente nos temas do clube que eu vou votar contra as contas porque eu sou de oposição. Eu vou votar contra as contas se não tiver uma explicação plausível para as contas. Como votei no caso da gestão do Vitório, na primeira, na segunda eleição dele e agora. Porque tinha motivo, não porque era a favor ou contra. Então isso é importante dizer. Então o Conselho Internacional aprovou as contas da gestão atual por unanimidade, sem ressalvas, porque as contas mereceram ser aprovadas sem ressalvas e por unanimidade. A questão do Conselho estar muito ligado à gestão, sim, é importante e hoje eu vejo que a gente está caminhando para isso, sim. Acho que o modelo político do Internacional ele tem que ser revisto, a gente está com uma reforma estatutária em andamento, a cláusula de barreira deve ser reduzida, a gente propôs, o nosso grupo DNA Colorado propôs uma questão importante, que é desvincular a eleição para presidente da eleição do Conselho. O que acontece? A eleição para presidente, ela é basicamente o resultado de campo. Claro que tem o trabalho dos grupos, o trabalho dos movimentos, que tem os colorados que pensam as questões do clube. Mas o time está bem, a situação vence, o time está mal, a situação perde. Acho que a única exceção foi a eleição do Pífero, né? Enfim,
sempre, isso não é uma coisa, eu usei a expressão sempre, não é sempre, mas a tendência é que se a equipe está bem em campo, a gestão faz uma boa votação. Ela faz uma boa votação, os torcedores, os associados, eles não sabem quem está disputando o conselho, eles vão votar na chapa da situação. Arrasta o conselho. Vão de arrasto. Então, assim, a gente desvincular os momentos dessa eleição, é uma proposta nossa, uma proposta nova, eu acho que isso ajuda a que a gente valorize a eleição do conselho e que se possam discutir questões importantes do conselho e não da gestão. Por outro lado, a cláusula de barreira hoje no Internacional é uma cláusula muito alta. A gente vê que vários grupos não estão fazendo e grupos representativos não estão fazendo. E cada vez mais grupos pequenos, eles que eu acho que o Internacional não poderia ter, não deveria ter 17 movimentos, 15 movimentos, porque não existem 15 propostas de gestão ou ideologias dentro do clube. Ok, mas elas, de certa forma, elas têm que estar representadas. E o modelo político do clube faz com que, hoje, todos os grupos tenham que estar buscando um alinhamento. Então, quantos grupos racharam e foram metade para a situação? Racharam, metade para a situação. Então, esse processo é um processo, sim, que prejudica o desenvolvimento do clube. Eu acho que o único que não rachou e foi metade para a situação foi o povo do clube, que foi todo para a situação e depois saiu quase todo da situação. Mas continua... Mas está na situação. Mas você falou bem, saiu quase todos e ainda tem um monte lá. Não, voltou. E parte está lá. A Nájila era do povo do clube, acho que o César Schunemann também saiu, né? Então, assim, eram pessoas que estavam no povo do clube e que hoje estão na gestão. Isso é normal, isso é normal. O que eu quero dizer é que o atual momento político do clube, a atual estrutura política do clube, faz com que, tendo em vista uma cláusula de barreira muito alta, que qualquer um que tenha dúvida que vai passar, vá se aliar com quem tem mais força. Quem é que tem mais força hoje? É a situação. Eu vou te dizer uma coisa. É fácil falar depois de ouvir o Lacha, né? É uma barbada, né? O cara sabe muito do Internacional. Mas o que o Lacher falou é exatamente o que nós do I9 Inter pensamos. Né? Nós, teoricamente, somos um grupo de oposição do Internacional, mas nós somos um grupo que vamos votar no que é certo para o Internacional na aprovação, e quando acharmos que está errado, nós vamos votar contra. Vou dar um exemplo aqui, que se tu não sabe, eu vou te dizer. O I9 Inter votou contra a aprovação das contas do senhor Marcelo Medeiros na outra eleição. Reprovou, não foi nem que aprovou com ressalvas, reprovou as contas, não só pelos números, mas como estava sendo administrado as finanças do clube. Agora, o clube melhorou. O Marcelo Medeiros acertou os números. Começou a deixar os números de acordo com o que a gente achava que é o que o Internacional precisa. Como nós vamos votar contra isso? Nós somos oposicionistas do momento errado, do fato errado. E somos propositores nos momentos certos e vamos sempre apoiar o presidente Marcelo Medeiros, ele pode contar com a gente, quando ele tiver qualquer pauta no conselho que a gente achar que é o melhor para o clube. Nós não somos, antes de sermos políticos, antes de nós termos um grupo político, nós somos colorados. E acredito que seja aqui a opinião de todos que estão aqui. E acredito que de grande parte do Conselho Deliberativo do Internacional. Quando a proposta é boa, aprova-se. Quando a proposta é prejudicial, pelo menos na análise que o nosso grupo faz, a gente vota contra. Mas aí nessa linha, Fábio, porque hoje o I9 é um grande movimento, mas o I9 e a oposição como um todo não consegue fazer frente. Não. Se a situação decidir que está aprovado, está aprovado. Não, a situação... nós tivemos uma eleição para Conselho Fiscal que nós perdemos a eleição por 7 votos. Por 7 votos, onde a chapa era praticamente só gestão. E nós perdemos por 7 votos. A diferença deu 12 votos. Mas se tu tira 6 ou 7 daquele lado e bota aqui, nós ganhamos por 1 voto. Então, assim... Está aprovado que a união da oposição ela consegue, pelo menos, tentar fazer frente. Tá? Até porque nessa eleição, o Lacha, eu não sei se o Lacha estava, ou o Alaor não estava, porque hoje não está no conselho, tá? A gestão se movimentou de tal maneira a buscar conselheiros que não estão nem participando das reuniões do conselho, foi buscar conselheiros em tudo que é lugar para poder ganhar a eleição do Conselho Fiscal. Por quê? Porque viu que ia ser muito difícil a eleição.
Tá? Então, assim, ó, o conselho, ele não está fechado com a gestão de maneira nenhuma. Agora, o que acontece é o seguinte, a gestão está bem. Tu não tem que ser oposição do que está bem. Eu, sinceramente, a minha opinião pessoal, eu não tenho que criticar o presidente Marcelo Medeiros por causa que as contas foram aprovadas, eu tenho que elogiar. Os 33 milhões de déficit nos primeiros 4 meses do ano é o suficiente para reprovar? Não consegui falar. Eu quero retomar duas opiniões. Primeira questão pontual, eu sempre fui contrário, aprovar com ressalva. Ou tu aprova ou tu não aprova. Para mim nunca existiu com ressalva. Se tem algum problema, tem que ser sanado, né? E isso eu tenho a impressão que não vai mais acontecer. O que o Lacher coloca, de certa forma, eu concordo. Mas hoje eu não vejo nenhum grupo de oposição no Conselho. Não tem oposição no Conselho do Internacional hoje. Bom, eu tenho a perspectiva, porque o povo do clube se comprometeu na campanha, de acabar com a cláusula de barreira. Então, acredito piamente que eles farão isso, vão acabar com a cláusula de barreira. E, Lacher, tu sabes, eu fui muito tempo oposição a ti, e penso que o Internacional só não quebrou, literalmente, enquanto instituição, por conta daqueles inúmeros movimentos que se criaram no final do século passado. Senão o Internacional tinha quebrado. Porque eram grupos pequenos, mas que começaram a fazer uma oposição efetivamente barulhenta e que acabou mudando a forma de ser administrado no Internacional. Então, se tiver 17, 37, não vejo o menor problema. Se acabar com a cláusula de barreira, quem se deu, se deu. Paciência, vamos lá, mais votado, ponto. Agora, eu penso que hoje é muito perigoso, porque como eu não vejo nenhum movimento de oposição no Internacional hoje, não tem nenhum movimento de oposição, aí isso me preocupa, porque quem executa não pode fiscalizar. E quem está fiscalizando hoje é quem está na execução. E eu acho isso temerário. Mas, por outro lado, eu duvido que daqui para frente alguém pense em ser inconsequente, qualquer mandatário que chegar no Internacional, por conta que já atrás se deu uma questão que independe do Conselho. Hoje nós sabemos que o Conselho daqui um pouco, eu atualmente não sou conselheiro, mas se eu quiser propor em juízo alguma coisa, uma prestação de conta, eu faço. Então tenho certeza que o Internacional vai ser bem administrado, como está sendo bem administrado, independente de concordar com números ou não, mas vai ser administrado de forma séria. E tem a perspectiva de que cai a cláusula de barreira, porque isso é um comprometimento de campanha do povo do clube. Eu tenho certeza que eles vão aprovar. Só usando o que o Maurício falou, que o povo do clube esteve na gestão, saiu e agora está, vamos deixar bem claro, te falando de oposição, tá? O I9 não tem nenhum conselheiro, nenhum inovador dentro da gestão, em nenhum cargo, tu pode procurar. Nós não estamos com ninguém dentro da gestão. A concordância com o momento do clube é por quê? Porque o clube vem bem, o futebol vem bem, as contas estão melhorando, podem não estar exatamente como deveriam, mas elas vêm melhorando, porque eu tenho que analisar como ela... Mas, Fábio, respeitosamente lá atrás, o I9 era contra a cláusula de barreira, né? Como assim contra a cláusula? Contra a cláusula de barreira, queria derrubar. Mas nós temos emenda agora? Não, a emenda de vocês não é para derrubá-la. Nós temos 2 emendas. Mas não é para derrubá-la. Nós temos 2 emendas. Mas não é para derrubá-la. Bom, então tu não leu todas as emendas. Não, eu li. Porque eu tenho... que agora é proporcional. Nós temos uma proporcional e temos uma zero. Porque nós podemos botar... Tu sabe, tu foi conselheiro. Eu posso botar 3 sobre o mesmo assunto. Pode botar. Agora, nós temos sim, o I9 tem, vamos deixar bem claro. O I9 tem uma proporcional e tem com 2 conselheiros inovadores assinados pelo grupo de cláusula zero. Para que seja analisado e veja qual é a melhor. Que bom. Não. É que tem que deixar a informação clara. Tu está dizendo que não tem. Não, é que eu conheço a proporcional. Isso foi divulgado. Tem a proporcional. Como eu não sou e tem conselheiro, eu fico sabendo zero. pela imprensa. E a imprensa disse que era proporcional. Temos a proporcional e temos a zero. Se alguém quiser, entre em contato, eu mando a emenda. Mas na linha que eu estava perguntando, Lacher, os 33 milhões de déficit em 4 meses que foram comemorados pelo Inter, não é motivo de preocupação? A situação financeira do Internacional é motivo de preocupação, sim. Não sei quem é que não está preocupado. Tenho certeza que o presidente, o conselho de gestão estão preocupados, os conselheiros também estão preocupados. Não, o presidente falava em trazer uma grande contratação. Bom, aí é uma outra o Caetano dizia que não tinha dinheiro, o presidente dizia que ia trazer uma grande contratação, ele e o Melo? Aí é uma outra situação. Tu está falando dos 33 milhões, está falando da situação financeira do clube. Eu acho... Que foi comemorado. Comemorado por quem? Pela direção do clube. Não, tudo bem. Pela direção do clube pode ter sido comemorado. O que eu vejo, assim, é que é inequívoco que existe uma melhoria. O Fábio destacou isso aqui, o próprio Alor destacou isso aqui. É inequívoco que existe uma melhor gestão das finanças do clube.
É inequívoco. O Internacional conseguiu. O Internacional tinha uma dívida de curto prazo absurda e conseguiu renegociar com taxas menores, com alongamento. Isso é importante. O Internacional fez o que deveria? Não fez. Eu estou muito menos preocupado com os 33 milhões de déficit. Eu estou muito mais preocupado que o Internacional hoje é o 8º clube em faturamento no Brasil. Chegou a ser o 11º, mas nos seus momentos de maiores conquistas era o 3º de faturamento. E que ou no Internacional voltará a ser o 5º, o 4º, o 3º, ou vai ser muito difícil disputar título. E para isso, a atual gestão, e aí não é um problema da gestão, acho que tem a questão do mandato também, são mandatos muito curtos, claro que essa gestão já tem uma reeleição, mas enquanto a gente não conseguir discutir, enquanto a gente não conseguir colocar as coisas de longo prazo do clube na discussão, a gente não vai conseguir avançar, porque é isso que acontece. O que está acontecendo? Tem uma gestão que está fazendo um bom trabalho, a questão financeira está melhor, mas não está equacionada, não tem nenhuma receita nova no futuro, no orçamento do clube, para reverter essa situação, nem a própria questão do entorno, que era uma questão que o Internacional poderia usar como diferencial, isso não está sendo motivo de pauta, ao menos dentro do conselho do clube, talvez no âmbito da gestão isso esteja sendo tratado, mas a gente não vê nenhuma ação de marketing no sentido de aumentar a monetização das coisas do clube. Então, isso me preocupa. Me preocupa muito o Internacional não ter uma estratégia de aumento do seu faturamento ao longo do prazo. E, evidentemente, que sem uma proposta, uma estratégia concreta de aumento de faturamento, uma questão de contratação de uma estrela, alguma questão assim, um jogador caro, vai impactar fortemente nas finanças do Internacional e isso pode ter um efeito bastante negativo nas contas do clube. Agora, aí quem está lá dentro é que está fazendo essa avaliação. Eu não vejo hoje a situação do Internacional capaz de fazer um grande aumento no seu custo de futebol. Não vejo. Se houvesse a contrapartida, a receita do clube está crescendo barbaramente. Conseguimos agora um negócio importante para o entorno do clube, entrou uma receita fundamental, ou agora a gente conseguiu novos parceiros de marketing, explodiu a nossa receita. Não está acontecendo isso. E não digo que é fácil acontecer isso. O país vive uma crise há 5 anos andando de lado, com baixo crescimento, o mercado está desaquecido. Agora, se a gente não tiver um enfrentamento da questão de faturamento, de receitas do clube para o futuro, qualquer ação que aumente o custo do futebol vai ter um impacto. O futebol é quase 80% ou 90% da receita da despesa do clube. E aí que entra também uma outra discussão importante para o Internacional, que é essa questão. É óbvio que a gestão, o que ela quer? Ela não quer ter o número positivo no balanço, ela quer título. O que vai marcar ela para a história são os títulos. Mas aí tu acaba tomando muitas vezes decisões que vão te dar uma questão importante no curto prazo, mas que vão te impactar ao longo. E isso só vai ser resolvido com uma mudança de mandato, aumento do tempo de mandato e com aumento do grau de profissionalização do clube. A gente tem hoje um número muito grande de dirigentes amadores, assim como nós todos aqui, abnegados, que adoram o Internacional, que querem ajudar o Internacional, mas o nosso reconhecimento, aquilo que a gente trabalha é para a conquista do título, é para fazer isso. É isso que a gente quer fazer o Internacional conquistar o título. E tem que ter uma estrutura profissional, não que não deixe buscar o título, óbvio que deixe buscar o título, mas que pense na sustentabilidade do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista esportivo. E essa profissionalização tem que ser geral dentro do clube, né? Não pode ser em pontos específicos, tem que ser geral. O cara tem que ser pago, tem que receber e tem que ser cobrado por isso. E tem que ter espaço, né? A gente acabou de fazer nessa gestão, enquanto eu estava lá, o Internacional contratou os 3 principais executivos do clube foram contratados por uma headhunter. 3 não dá para dizer, 2, o financeiro não dá para contar. Mas porque entrou, inclusive, como conselheiro. Era conselheiro, concorreu no conselho. Tudo bem. Tá, mas foi contratado um profissional que está lá até hoje, de altíssimo gabarito, de altíssima qualidade, mas não entrou dessa forma. Bom, quando a gente vê a questão do administrativo, o administrativo foi contratado pela Michael Page, ficou lá 6 meses, saiu. O marketing foi contratado, ficou 1 ano, saiu. Não adianta contratar profissionais de mercado se os profissionais de mercado também não tiverem alçada dentro do clube. Se para qualquer passo que eles forem dar, eles vão ter que perguntar para um dirigente.
Porque aí tu não tá, na verdade, tu está contratando profissionais, mas tu não tá dando condições daqueles profissionais trabalharem na sua plenitude. Então isso é uma questão importante que o Internacional deve avançar também. Você falou em gestão financeira, equilíbrio com o futebol, investimentos que não dá para fazer muito e tal. É meu amigo o jogador, tá? O Natanael trabalhou no Atlético e tal, na época que eu trabalhava lá. Não é muito 240 mil por mês pelo Natanael que estava no Ludogorets, da Bulgária? Que não chega como titular absoluto. O que eu falei hoje no grupo, veio essas histórias, porque, como é que entra ganhando 240 mil? Como é que... eu sou daquele que eu só vou opinar depois de jogar. Porque 240 mil pode ser um salário estrondoso pelo futebol que ele apresentar. E pode ser uma mixaria pelo futebol que ele apresentar. Eu vou aguardar. É difícil tu dizer que 240 mil é muito dinheiro se a gente sabe que dentro da dupla Grenal nós temos jogadores ganhando 500, 600, 700 mil reais, até 1 milhão e pouco. Então 200 e pouco, se tu comparar, é muito pro Natanael? Depende. Se ele chegar aqui, tomar conta da lateral e explodir, é um bom salário. Se ele chegar aqui e for mais um pro grupo, é um salário muito alto. Se o Natanael for o Natanael de 2014, especialmente do primeiro semestre, quando ele vai bem no Atlético Paranaense, quando ele foi contratado para o Sub-23, mas ele joga a Libertadores, talvez não seja um investimento absurdo. Mas se ele for o Natanael de 2015, antes de ir para a Bulgária, é caro. É isso que eu te digo. Mas ele veio para ser titular. Com certeza ele é titular. Quando ele veio para ser titular. Sim, eu não lembro dele no Atlético, eu não vi ele lá fora. Então, eu não tenho como dar opinião nenhuma sobre o salário. Eu só acho que o salário de 240 mil hoje, a nível que o Brasil está, ele não é fora. Ele é um salário que está dentro da média fácil aí. Se tu procurar na dupla Grenal, vão ser muito poucos que vão ganhar menos que isso. Então, assim, ele está dentro da média. Agora, o salário só é caro se o cara explode. Se ele não joga, tu pagar 500, 600 mil para um guerreiro, cara, é de graça. Agora, tem outros que se tu pagar 150 é caro. Natanael, que jogou na temporada passada 30 jogos no Ludogorets, da Bulgária. Foram 5 jogos na Europa League, 4 na fase qualificatória da Liga dos Campeões, depois tem mais 4 na qualificatória da Europa League, 1 na Supertaça da Bulgária e 16 na Série A da Bulgária. Não dá para ter como referência, né, o futebol apresentado na Bulgária, porque eu acho que não é parâmetro pro nosso. E falar de jogador que jogou lá ou jogou aqui é uma coisa que a gente contrata o jogador vem aqui, não joga nada, vai para outro time, explode, aí tu vai lá e... Cara, nós tivemos aqui exemplos de jogadores que o Internacional trouxe aí o Escoco, foi o melhor jogador da Libertadores, chegou aqui, não jogou, foi pro River Plate, agora no ano passado estava explodindo no River Plate. Em Porto Alegre faltava adrenalina. O Grêmio trouxe um jogador que era meu sonho, cara, trazer, que era que agora o Cruzeiro contratou, estava no Corinthians, foi para fora, o Rodriguinho. Cara, o Rodriguinho jogava na Ponte Preta, eu acho. Eu olhava aquele jogador e dizia, esse jogador o Inter não vai buscar. O Grêmio foi lá e buscou. Eu falei, puta, que saco. Agora o Grêmio trouxe esse cara. Esse cara joga muito. Veio aqui no Grêmio e não conseguiu vestir a camisa. Aí foi pro Corinthians, foi pra fora, agora voltou e joga o filo da bola pro meu, entender? E jogador não adianta, é difícil. Eu analiso o jogador quando ele bota a camisa tradicional e veste aqui. O que ele jogou lá fora, não dá. Ou o que ele jogou aqui, não sei. Mas quem tem que analisar isso ali é quem está contratando, né? Sim. Internacional, eu acredito muito no nosso capa, né? O pessoal ali tem uma boa análise dos jogadores. Eu acho que ele pode, o Natanael, eu acho que ele jogou, quando eu estava no futebol, acho que Atlético Paranaense e Inter lá, acho que ele jogou contra nós, 2014, né? Sim, 2014 eu me lembro dele nesse jogo, acho que até foi um momento... Era um ponto de atenção do time do Atlético naquele momento. Natanael, em 2014, dos 38 jogos da Série A, ele participa de 31. Então, você tem uma média. Em 2014, ele foi muito bem. Tanto que o REC entrevistou na Rádio Grenal o Miguel Ángel Portugal, técnico espanhol que treinou o Atlético naquela Libertadores e tal. Foi só elogios ao Natanael. Naquele semestre, primeiro, o Natanael foi muito bem. No segundo semestre no Atlético, ele foi regular. No pós-Copa do Mundo. O 2015 dele foi ruim.
É que em 2014, no pós-Copa do Mundo, o Atlético, de uma maneira geral, caiu bastante, né? Depois que eu saí de lá, eles perderam o Tem rumo. que ver virou verdade. por que aconteceu isso, né? Porque Sim. se ele teve um desempenho bom, ele pode voltar a ter aquele desempenho até melhor, né? Então, eu acho que esse tipo de contratação, o mais importante para mim, o Fábio falou uma questão aqui, mas o que mais me intriga é o seguinte, eu vou dar só alguns exemplos, eu vou me esquecer de alguns. Neres, Roger, Luca, Cirino. Jogadores que vieram aqui, jogaram 4, 5 partidas, 6 partidas. Isso é que não pode acontecer. Então, assim, o Natanael foi contratado. Então, não interessa de onde veio, se veio da Bulgária, Mas da tem Arábia. que ter tempo para... Pô, mas vamos deixar o cara jogar. Exatamente. Porque senão não adianta. O Vira cara jogou verdade. 5 jogos e foi embora. Pô, mas só um pouquinho. Não conseguimos nem avaliar se ele fechou no grupo, alguma coisa. Então aí, claro, pode ter uma situação pontual, o jogador não se adaptou à cidade, não se adaptou, ok, pode acontecer, mas não com 5. Não Nós pode ser temos- uma política. Nós temos um grande exemplo. Quais que você Eu citei citou? o Neres, eu citei o Cirino, o Roger, o Luca. E agora eu me esqueci. Não, acho que eu citei 4. Acho que eu citei Não, mas dá esses pra 4. citar o alemão, que não foi aproveitado. O Dudu não foi aproveitado. O Dudu tá se por aí. machucou. É, O Dudu o se zagueiro, mas já pô, voltou, né? E o zagueiro, aquele que foi para os Estados Unidos e voltou? Danilo. Danilo Silva. Danilo também chegou a jogar, mas esses caras jogaram 4, 5 jogos. Não tiveram oportunidade. Mas 4, 5 jogos, mas por que veio? Não, o Marcelo Cirino até jogou um pouquinho mais. O Marcelo Cirino, quando ele marca aqueles gols contra o Londrina... Jogou um gol e foi embora. Fez um gol e foi embora. Eu tinha certeza que ele ia 5 jogar bem partidas. contra o Londrina, porque convivi com ele, ele era cria da base do Atlético. Ele é de Maringá e existe rixa entre as cidades. Todo jogo do Atlético contra o Londrina, ele acabava com o jogo. Eu sabia que ele ia jogar bem contra o Londrina. Então nós temos que no vestiário botar todo nome, tem que inverter. O adversário é o Londrina. É o Leque. É. Londrina Esporte Clube. Mas aí, outra coisa que eu comentei esses dias aqui no Cadeira Cativa. O Inter já foi atrás do Otávio, volante ex-Atlético Paranaense, criado no Sub-23 Atlético. Já foi atrás do Sid Clay, lateral esquerdo. Trouxe agora o Natanael, que é ex-lateral esquerdo do Atlético. Já trouxe o Marcelo Cirino. Estava sondando o Marcos Guilherme. Só alguns que eu lembrei agora de cabeça do Atlético Paranaense. Mas pegando laterais, o Inter trouxe o Sid Clay, cogitou o Sid Clay, trouxe o Natanael. Claro que o Renan Lodge, que foi para o Atlético de Madrid, que era o atual Já lateral foi? do Atlético, não, já Foi ontem, né? fechou por 6 anos lá. Então não teria como especular o Renan Qual Lodge. valor saiu? Tava Saiu numa por briga aí. 20, ele alcançando todas as cláusulas, é o mesmo estilo de negócio do Arthur, alcançando todas ele sai por 25 milhões de euros. O Iago saiu por o quê? 8. O Renan Lodge não pode valer 13 Iagos. Mas é muito bom jogador. Não, é bom, mas o Iago, ou eles supervalorizaram o Renan Lodge, ou o Inter torrou o Iago. Pode ser as duas coisas, um pouco de cada. Não, um pouco de cada. Aí eu concordo com a Laura. O Inter precisava vender, não deu para segurar. E o Atlético Paranaense amarrou, disse, não vendeu. Vou combinar, né? Que o Iago não vinha correspondendo. Vai, eu gostava dele. Mas aí Eu acho o Iago um jogador eu acho subavaliado pela torcida. Eu acho talvez um dos motivos até que ele foi vendido. Determinado momento, quando ele entrou, não entrou tão bem, mas depois ele saiu voando, começou a jogar bem e depois teve um momento de instabilidade. Jogador jovem. Eu não tenho dúvida que ele vai explodir lá fora. Eu também. Talvez não tenha sido bem preparado, mas ele estava numa fase de declínio, né? Não, ele oscila muito. oscilou muito. Ele deu literalmente umas pisadas de bola ali. Não, com certeza, mas assim, E aí ele estava com dificuldade de cruzamento. a gente tem pouco carinho com o jogador da base. Não, pode ser isso. A gente tem pouco carinho com o jogador da base. agora Um tá vendo jogador esse- que estava aqui no Internacional, um jogador camiseta. Pô, a nossa transição ofensiva e defensiva, o quanto ele ajudava nisso. E aí, a determinado momento, o Iago, não... se Pô, o um Iago grande hablasse jogador. espanhol, Maurício, todo mundo grande amava. jogador. Me É um ajuda grande aí, porque eu não vou lembrar o nome. Não, mas só naquela linha que eu tava falando, Fábio. Atlético. Eu não Atlético entendo por que o Inter foi atrás de 2 dos 3 últimos laterais do Atlético Paranaense e não foi atrás do lateral que o Atlético queria que fosse o próximo, que é o Abner da Ponte Preta. Custa 10 milhões de reais. Se o Inter pode pagar 240 mil por mês pelo Natanael, Tá, mas e os 10 milhões? Vai pagar? sim, mas quanto que o Inter vai pagar pelo Natanael? Não sei. Aí tem que... Só- Aí só- temos que ler o negócio. Pra mim ele tá Só- vindo de graça. Sim,
entre aspas, de graça, ele custa o salário, o aluguel do passe, mas pegando os 240 mil, o Inter fechou por 3 anos, dá 8 milhões e 600. 8 milhões e 600. Não, mas aí salário... Mas aí tu vai gastar isso com um lateral que hoje tem 28. Tu fechou o contrato por 3 anos, ele vai terminar o contrato com 31. Tá, não, mas é que Tu aí... pode trazer o Abner, que tem 19. Tá, mas tu tem que fazer a mesma conta com o Abner. Ele vai custar 10 milhões mais os 8 milhões de salário, porque ele também vai ganhar 200. Sim, mas é um cara com 19 anos. Mas aí ele vai... É um cara que tem potencial de revenda. Tá, mas peraí, mas aí... Tu não vai revender o Natanael Mas com só que 31 anos. Só que tu tá... Não, peraí. Só que vocês estão botando 2 vezes o valor. Se um vai custar 8, o outro vai custar 18. E outra, não sei, daqui a pouco de novo eu vou dizer. Daqui a pouco o Natanael com os 8 chega aqui e explode. E aí tu não precisava ter... Pois é, mas aí não dá pra fazer essa comparação entre um e outro sem primeiro ver o cara jogar. Aí Essa é a minha ideia desde o começo. Eu não Então, vou opinar sem primeiro ver. A terceira comparação. Todo mundo sabia, o Lacher, que já trabalhou com planejamento do Inter. A bola da vez para vender era o Iago. O Dourado também teria mercado e tal, mas a bola da vez era o Iago. Todo mundo falava, não, o Iago vai ser vendido, o Iago vai ser vendido. Por que não subiram o Eric para fazer a pré-temporada? Encosta o jogador no grupo, deixa 6 meses com o grupo, tu no mínimo vai saber se ele tem tamanho ou não. Eu não acho o Eric pior que o Natanael. E o Inter foi lá e contratou o Natanael. Eu não posso estar... Eu não consigo entender isso. Tu já tem um lateral experiente que é o Wendel. Por que tu não bota o guri da base? Porque o guri da base é que tu vai vender. Mas o Natanael não vai ser revendido. E o Inter precisa fazer dinheiro. Mas esses projetos no Internacional faz tempo que não vem funcionando. Vamos lá, vamos usar o D'Alessandro. Que nós falamos aqui que o Lacher acha que hoje até ele não deve jogar, eu também acho, que nós falamos. Não, eu não disse que não deve jogar. Não é isso. Não deve jogar por causa do esquema de hoje. Não. Que é o que eu concordei. Não, eu não acho que não. Eu não disse isso. Eu só disse que o plano tático do Odair, da comissão técnica, deve ter. Eu não estou dizendo que não deve jogar. Não sei. Tá, eu na minha escalação... Se eu tivesse lá, talvez, na minha escalação hoje, a minha escalação pessoal, o D'Alessandro não... Eu acho que hoje, por ser um jogo... muito pegado e de grande, pra mim hoje diz assim, vai ser um jogo muito puxado, tá? Eu acho que o D'Alessandro hoje no banco, descansando, e eu não tenho dúvida, aí é opinião minha, tá? De que ele é titular absoluto na volta aqui. Sim. Tá? E pra deixar bem claro que não é que eu não quero que o D'Alessandro jogue. Pra mim ele é titular absoluto na volta, tá? Porque aí é em casa, aí tu tem que administrar o jogo, tem que parar o meio campo, tem que tocar a bola. Agora hoje o Palmeiras lá vem pra cima, não sei o que pode acontecer. Mas não é a característica do Palmeiras ir pra cima. O Palmeiras é reativo, né? Pra cima, não vem pra cima, olha... Não vem pra cima. Também acho que não vem. Não vem, não. Eu acho que vem. Time do Filipão indo pra cima. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Lacher no início comentou e eu ia repicar, mas não fiz. Se tu acha que foi um azar nós pegar o Palmeiras, eles acham muito mais isso. Tomara. E aí te digo... Tomara. Informação, alguém que tá lá me disse, ó, E eu vou dizer uma coisa pra ti, tá? Pior adversário possível era pegar E eu vou dizer uma coisa pra vocês, minha opinião, posso Pior que o Grêmio? Pior adversário, na concepção dessa pessoa que me diz, pior adversário pro Palmeiras era pegar o Inter. E eu vou dizer Eles uma coisa... lamentaram e muito. E a minha opinião é uma só, tá? É um time físico também. Nós pegamos o Palmeiras na melhor hora que tinha pra pegar. Que é depois dessa parada que não tem ninguém embalado, não tem ninguém voando. O Palmeiras vinha voando no campeonato, vinha muito bem embalado, não perde há não sei quanto tempo no Brasileiro, vem bem na Libertadores, vem bem na Copa do Brasil, e essa parada, por melhor que o time seja, ele esfria. Claro. Ele esfria. Então eu acho que hoje nós pegamos o Palmeiras na melhor hora que tinha pra pegar o Palmeiras. Era agora. É melhor do que deixar ele embalar de novo, porque o time do Palmeiras, o elenco é indiscutível. Não, mas ganhou de nós em São Paulo porque nos bateram a carteira lá. Agora no Campeonato Brasileiro. Nos bateram a carteira. Sim. Aquele pênalti escandaloso no Guerreiro, não. E outros tantos jogos que eles ganharam com um pouquinho de ajuda, né? Tanto é que o Botafogo questionou e tal. Não vejo tudo isso. E o Inter jogou bem. Jogou bem. Não era pra ter não criou, exatamente, não criou muitas oportunidades, mas jogou bem. Jogou bem. Foi um jogo que mostrou maturidade. Foi um jogo que mostrou maturidade do time. E digo mais, aí não é meu fanatismo falando. Eu tenho convicção que o Inter passa pelo Palmeiras. Deus te ouça. Eu também tenho. Eu acho que pode também. Eu acho que é um confronto aberto agora. É inegável que o Palmeiras é um time uma muito grande bom. equipe. Eu acho que o Inter perde hoje em São Paulo, mas reverte no Brasil. Tu não começa a secar. Mas não tô secando, não tem que achar rapaz. nada. Não vou perder lá. Ah, mas tu pode achar que passa, eu não posso achar que perde lá e ganha aqui. Tá, amanhã tu me ligas. Mas antes de ligar pro Belaor Veríssimo amanhã, eu vou ligar pro Luiz da Frigigold, porque ele tem ofertas
extraordinárias para mim e para os nossos telespectadores. Não é mesmo, Luiz? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Tá aí, o Luiz deixou o recado. Se você quer cuidar da sua saúde, tá aqui, ó. 4003 4220. Já voltamos. Oito horas, 1 minuto, de volta com Cadeira Cativa. Mandar um abraço pro André Amaro. Tá dizendo aqui, ó, Maurício, boa noite. Então muda a pergunta. Pergunta se 240 mil é salário para o jogador ser contratado e ficar na reserva. É o que disse o Fábio Santos. Não, eu disse que ele é titular. Eu tenho certeza que ele é titular. Belaor Veríssimo tem certeza que é titular. Só uma pergunta, por que Belaor? Porque ele foi pra Série B. Ele não pode ser mais Alaor. É que o Maurício, o Tá, mas o gremista então tem que ser de bebê, não sei o quê. E a produção deles aqui são bem gozadinhas. Às vezes eles acordam bem gozadinhos. O Belaor Veríssimo... Eu estava participando de um programa aqui, e aí entrou um gremista e mandou ao vivo e a produção enlouqueceu. E aí o guri da produção botou ali Belaor. Não, o Fernandinho bota direto nos créditos ali. Quando o Alaor Veríssimo fala, ele bota Belaor Veríssimo. O Alaor só muda de nome e passa a não ter o B no nome na época do carnaval, que ele vira o Alalaor Veríssimo. É melhor ouvir o sucessor, né? É um homem multifaces, né, Alaor? Olha aqui, ó. Tem pênalti no Everton lá na Arena, tá 0-0 ainda, certamente tem a revisão do VAR, tem todo o protocolo, mas a gente vai informando. E não foi nada. Ao longo do programa. Belaor Veríssimo nem viu o lance, mas já está dizendo que não foi nada. Teve o toquezinho do Douglas Friedrich, o goleiro, pênalti marcado.
É que aquela grama tá muito ruim, né? Deu essa sensação de ter batido na perna. Não, foi a grama que deu. Mas a gente vai atualizar o nosso telespectador na sequência. Boa noite, turma da bancada. 2-0 para o Palmeiras. Isso diz o meu marido gremista Betinho. Eu, como uma boa colorada, falo o contrário, diz a Márcia. Então tem o duelo em casa. A Márcia dizendo que é 2-0 pro Inter e o marido dizendo que é 2-0 pro Palmeiras. O Beto de Charqueadas está mandando um abraço a todos aqui, em especial ao Alaor, por ser um colorado aguerrido. Fez também um elogio ao programa. Muito obrigado, Beto. Sempre na nossa audiência. O Sidney de Canoas está dizendo que o Natanael é muito caro, por 240 conto, diz o Sidney. Vamos ver aqui. Boa noite a todos. O programa tá muito colorado, diz o César do Maitá, mas o que eu vou fazer, César? Eu tenho que trazer colorado para falar no meio. O cara do Maitá não tem isenção para falar, né? Ué, mas tem muito colorado que mora no Maitá. Claro que sim, então vamos tomar de assalto aquilo ali. Vamos tomar conta ali, estamos negociando aí qual é essa e já vamos, de repente, pegar aquilo ali para treinar. Ah, mas tu quer... Mas tem que melhorar a grama, né? Tem que melhorar a grama. Botar gramado sintético, tu acha? Tu tinhas anunciado isso há muito tempo, né? Faz um ano que eu digo aqui no Cadeira Cativa que o Grêmio tinha orçamento para botar gramado sintético. E agora vai? Os caras duvidavam. Ontem levaram aí na emissora quase que oficial o presidente da Arena Porto Alegrense. Ele confirmou que já tem o orçamento, já tem os valores, tudo, mas que depende do Grêmio. Grêmio que está ganhando 1-0 do Bahia, gol do Everton de pênalti. 8-4, está finalizando o primeiro tempo. O Grêmio vai avançando para segunda etapa com uma vantagem já, 1-0 contra o Bahia. Eduardo Lacher, o grupo do Inter é suficiente para brigar por o quê esse ano? Olha, ou não é ainda suficiente, precisa de reforços? Copa do Brasil não dá para reforçar mais. Só Libertadores e Brasileiro para inscrever ainda. Eu acho que o grupo do Internacional é um grupo bem forte, é um grupo muito bom. E talvez eu tenha dito isso aqui na última vez que eu vim aqui, Maurício. Mas na minha cabeça, assim, o Odair conseguiu montar um esquema, começamos tentando mudar o nosso estilo de jogo, um futebol mais propositivo, depois voltamos o tripé, acho que o tripé deu de novo a sustentação, aquela que tinha dado lá no Campeonato Brasileiro do ano passado, que fez a gente ter uma campanha muito boa. Eu acho que se a gente mantiver o padrão tático, conseguir ter uma variação, porque daqui a pouco a gente vai estar manjado de novo. Conseguir ter uma variação tática. Acho que aí vai depender muito aonde o Internacional vai do desenvolvimento de dois jogadores, Sarrafiori e Nonato. Esses jogadores acho que podem fazer a diferença. O Guerreiro é um jogador que já está fazendo a diferença. Olha, todo mundo quando o Guerreiro foi contratado ficou feliz, é um jogador extra classe, acabou de provar isso de novo na Copa América. Mas ele está jogando um futebol de altíssimo nível, muito mais rápido que qualquer um poderia esperar. Então ele atingiu um nível de excelência, o nível dele, muito rápido para quem passou por tudo aquilo. Então ele já está num desempenho elevado. Com uma estrutura tática bem montada como a gente tem, eu vejo que esses dois jogadores, se eles desenvolverem, eles podem fazer com que o Internacional vire sim candidato a todos os títulos. Eu não estou colocando o peso sobre eles, porque o futebol ele é coletivo. O futebol ele é coletivo, e não é um jogo que um jogador vai ganhar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o Internacional tem um plantel muito bom e que esses dois jogadores, que são os jogadores que ainda não chegaram ainda na plenitude do seu melhor momento técnico, físico e mental, se eles desenvolverem o que eles podem desenvolver, o Internacional acho que vira candidato, ele vai poder disputar todos os títulos que estão em jogo. Todos os títulos, você acha? Acho que sim. Tem como buscar o Palmeiras, então, no Campeonato Brasileiro ainda? Não, acho que ainda? tem, depende. Isso que eu estou dizendo, depende se o Internacional conseguir manter a base tática, se conseguir ter uma plataforma alternativa para determinadas situações. O Internacional é um time sólido do ponto de vista tático. O Internacional hoje tem um dos atacantes melhores, se não o melhor do futebol brasileiro, que é o Herrera. Se esses dois atletas tiverem uma evolução, como teve o Sobis lá quando entrou, Oscar, outros tantos, Nilmar, se esses jogadores derem esse salto, eu acho que o Internacional vira assim candidato. Agora, vai ganhar os 3 títulos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem condições e provavelmente nas competições
de mata-mata, mais facilidade que uma competição de longo prazo, onde o Palmeiras já tem uma gordura que o Internacional tem que buscar. Depois do intervalo comercial, eu quero que o Lacher, o Fábio Santos e o Alaor Veríssimo contem para os nossos telespectadores por onde eles imaginam que o Inter vai superar o Palmeiras, não só na partida de logo mais, mas nesse confronto de 180 minutos que começa hoje, 9h30, e termina na próxima semana. Já voltamos. Oito e 10 de volta com Cadeira Cativa. Eu sei que ficou uma questão pendente para os nossos convidados, mas antes eu quero convidar todos para que confiram o paraíso local para você desestressar é lá na Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tem muitas. Então aqui, ó, fala com o Laíri, tá aqui o WhatsApp dele para você ligar, 999827567, ou também tem um telefone fixo aqui, código de área 48. Você pode garantir o seu terreno ou já a sua casa pronta lá na Praia Lagoa Cortada. Repetindo, o time do Grêmio que está em campo, está ganhando do Bahia 1-0, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Cânimo e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton, André é o atacante do Grêmio em campo. Everton marcou o gol de pênalti no finalzinho do primeiro tempo, concedeu entrevista na saída pro intervalo e disse, dentre outras coisas, que já recebeu sondagens, ele, Everton, já recebeu, o seu empresário já recebeu, mas nada ainda que fosse oficial e passado ao Grêmio. Quando começa a acontecer isso, né, Lacher, e você já teve no futebol, é porque a saída é iminente, né? Quando o jogador já começa a falar em tom de despedida, já recebeu sondagem, dá a entender que está meio que pensando também em ir para a Europa, o tom é esse, né? Ele parece um jogador bem maduro, assim, né? Eu não conheço ele, mas as manifestações públicas dele Ele é centrado. São maduras, né? Ontem me chamou a atenção quando ele deu uma entrevista dizendo, eu vou falar depois do jogo. Se tu vai falar depois do jogo é porque tem alguma coisa diferente. É porque tu tem algo para falar, né? Senão tu não Vai anunciar. não falaria, né? O próprio... É um grande jogador. Tu tá falando que ele vai anunciar isso, é uma informação de bastidor ou um desejo? Depois que terminar o jogo aqui na arena da OS, aí ele vai comunicar. Mas não é da OS, é Arena, rapaz. Tá lá o letreiro, Arena do Grêmio. Ah, não, mas o papel aceita tudo, né? Quem é que é o dono, né? O dono na escritura é o Grêmio. Ah, tá bem. Tá alienado, mas... E o que houve na Zenha lá, que não tomaram conta lá daquele mausoléu lá ainda? A minha casa, a casa do nosso Sim, telespectador, quando é própria, mas tá alienada no banco, a gente não diz que a casa é da Caixa, do Banrisul. Mas é o que eu tô dizendo, minha casa é minha vida, tem que pagar primeiro para depois ser dono. Mas já é dono, cara, na escritura já tá... Não, mas a escritura não diz que é do Grêmio. Lá, por que não derrubaram ainda? A escritura não diz que é do Grêmio, a escritura diz que é da Se OS. não fizeram troca das chaves é porque não tá formatado ainda. Quem é que tá te mandando mensagem? Tu acha que não tá formatado ainda? Claro que não. Não acho, tenho convicção. E tu acha que vai fechar? Porque esse negócio já fechou, não fechou umas 500 vezes. Eu me lembro do falecido, saudoso presidente Fábio Koff. Ele tentou, e até hoje estão tentando, mas até agora ninguém conseguiu concretizar efetivamente essa troca de chaves e a de escrituras. Vocês vão me responder daqui a pouquinho por onde que o Inter Pelo ganha. visto nós não vamos responder, né? Porque faz 3 horas que tu tá com essa pergunta no ar e tu não calma, fala. depois, É patrocínio que vem? Só reclames? Depois dos reclames, então tá. depois de Não, pros faturar, reclames tudo bem. aí vocês vão responder, já voltamos.
8h15, Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello é a pedida sempre. Há 19 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas, acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello no almoço atende de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. SOS Empregador Doméstico, regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Você deve fazer como mais de 15 mil clientes e você pode encontrar lá a solução ideal para você. O site é centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é com a Central de Imóveis na José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, onde o Vitor Cuesta esteve segunda-feira assinando camisas, recebendo o torcedor colorado, é onde você compra produtos licenciados do seu clube de coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. E o Fábio Santos, que mora aqui em Canoas, conhece, óbvio, a FAC, materiais de construção. Todo mundo que precisa da reforma, do alicerce ao telhado, você encontra lá com a turma do seu Wilson na FAC. Televendas 34666133, o site é fac.com.br. FAC é exatamente como estava ali na tela, fachi.com.br. Por onde o Inter vai ganhar do Palmeiras, Belaor Veríssimo, e o Milton Machado, gremista da nossa retaguarda, disse: se a convicção do Belaor de que o Inter ganha do Palmeiras for a mesma convicção de quando ele dizia que time grande não cai, tá tudo certo. Em primeiro lugar, que eu não sabia que ia bater minha carteira, né? Que eu fazer aquele julgamento lá com 3, 4 instituições bastante isentas. E por isso que se deu o crime. Mas, de qualquer sorte, penso que hoje o Internacional vai ganhar, porque eu não vejo o Palmeiras, é um time muito qualificado, mas não é um time muito agressivo. E eu penso que o Inter vai hoje surpreender em São Paulo e na volta no Beira-Rio, sim. Daí o Inter jogando para frente, aí vai efetivamente concretizar a sua classificação para a próxima fase. Fábio Santos. Bom, eu acho que é um grande jogo, né? É um jogo com os melhores do Campeonato Brasileiro aí, o Palmeiras primeiro, o Internacional quarto. Mesmo que tenha uma diferença razoável, eu ainda acredito que no Campeonato Brasileiro o Internacional vai sim encostar no Palmeiras, não acredito que o Palmeiras vai conseguir manter essa campanha. E eu acho que um jogo grande desse, eu acho que não tem um caminho. Tu tem que jogar um bom futebol e jogar no erro do adversário. E acredito sim que o Palmeiras, mesmo que, conforme meus colegas aqui não concordem que o Palmeiras venha para cima, eu acho que o Palmeiras não deve vir para cima no começo do jogo, mas o Palmeiras deve sim. Ele precisa jogar em casa, ele precisa fazer o resultado, ele não confia em jogar no Beira-Rio, ele tem medo de jogar no Beira-Rio, sim. Tá? Aliás, qualquer clube do Brasil hoje tem medo de jogar no Beira-Rio, o Internacional é praticamente imbatível no Beira-Rio, e ele vai vir sim tentar o resultado lá. E aí eu acho que nós temos como sim, numa escapada, ganhar o jogo e até, de repente, até por mais de um. Lacher. Eu estava aqui pensando, né, o que eu ia dizer, e comecei a me lembrar de jogos de Inter e Palmeiras, e 79 foi o jogo que eu fui, que viu o Beira-Rio mais cheio. Semifinal 79. Foi uma coisa assim, o Beira-Rio, o pessoal sentado na escada. E que grande jogo aquele. Depois também me lembro de 2014, quando eu era diretor de futebol, a gente foi enfrentar o Palmeiras lá, ainda no Parque Antártica. Em 92, na Copa do Brasil, nós eliminamos ele. 92 também, né? E naquela que tu falas em 79, teve aquele jogo lá, aquele gol memorável do Falcão em São Paulo. Então, coisas começa a lembrar. Então, por que eu estou dizendo isso? É um clássico. É um jogo de muita grandeza. Então, por mais que hoje o Palmeiras seja o primeiro colocado no campeonato, o Internacional quarto, por mais que eles tenham ali um elenco de jogadores muito amplo e de qualidade, eu acho que o Internacional tem condição de ganhar sim. Eu acho que eles, pela característica deles, eles não devem vir para cima atacando, como o Inter vai atacar aqui. Acho que no Beira-Rio o Internacional tem essa característica de ir para cima do adversário.
pressão alta, o Palmeiras tem um jogo um pouco diferente desse, um jogo mais reativo, aposta muito na bola aérea, é um time forte, é um time de pegada também. Então eu vejo que o Internacional, para passar essa fase, eu acho que pode passar sim, ele vai ter que igualar a parte defensiva. E para isso eu vejo o Internacional tem ali o seu losango final, Lomba, Cuesta, Moledo e Dourado é um senhor sistema defensivo, né? Com certeza. Vamos ver como os laterais vão entrar dentro dessa esquematização, vai ser um pouco diferente do que vinha sendo no primeiro semestre. Então eu acho que se o Internacional conseguir ter uma solidez defensiva, né, evitar essa bola aérea, eu confio também que o Guerreiro lá na frente vai fazer a diferença e o Internacional pode passar sim. Passa muito pelo Guerreiro conquistar um resultado positivo lá em São Paulo? Pelo sistema defensivo como um todo, eu citei o Losango, mas não quer dizer que os outros não vão participar, evidentemente que vão, mas são 4 jogadores que estão jogando um nível elevadíssimo, todos eles, né? Então, se os laterais entrarem, acho que parte pela parte defensiva e lá na frente, aí eu acho que aí sim o Guerreiro tem tudo para fazer a diferença. Se tiver uma oportunidade, ele está também numa fase muito boa. E por outra, né, Lázaro, o Nonato, no momento atual, ele não é simplesmente um cara que ele está criando e criando muito fácil. Exatamente. E começou a meter gol, né? Exatamente. Vocês acham que o Patrick é, para a proposta de hoje, a reposição correta ao D'Alessandro? Vocês acham que a escalação de hoje pode se tornar uma, entre aspas, escalação titular para os jogos fora e o D'Alessandro entrando na vaga do Patrick em casa vira a escalação titular no Beira-Rio? Não, porque aí tu também está esquecendo o Sarrafiori, né? Eu não, ele não foi cogitado, foi pelo Odair. Por enquanto, mas aí daqui a pouco ele vem e entra e passa a ser Mas titular. não foi cogitado na intertemporada, vai ser quando? Eu não digo que seja isso, porque eu não acredito que nós vamos usar o D'Alessandro em casa e montar um outro time fora. Eu acho que o D'Alessandro, pelo que mostrou nos últimos jogos, ele vai jogar em casa e vai jogar fora. Eu só defendo... Mas consegue? Não, mas não vai jogar todos, né? Mas ele não vai... O que eu quero dizer é assim, não vai privar... Estou respondendo a tua pergunta. D'Alessandro em casa e não D'Alessandro fora esse time. Não. Acho que o D'Alessandro joga fora, joga em casa, algum ele popa... jogo, de repente, mais longe, conforme o jogo. Um jogo mais difícil que tenha que fazer que nem hoje. Que eu acho que hoje... voltando ao assunto da escalação de hoje, eu acho que hoje, devido ao tamanho do jogo e o que eu acho que ele vai propor, por isso que ele botou um meio-campo mais fechado, exatamente para quê? Porque o Odair acha que se ele empatar lá hoje, ele vem pro Beira-Rio com muita chance de classificar, que eu também acredito. Então o D'Alessandro não joga hoje exatamente isso, porque ele vem para fechar o meio-campo, ele vai, na verdade, para fechar o meio-campo, para não tomar gol e aí sair para tentar o gol. Eu acho que a decisão hoje é acertada. Essa escalação me serve muito. A única dúvida que eu tive, que eu te falei, foi no começo da escalação, era referente, acho que o Lacher não estava, tá? Eu sou fã número 1 do Dourado, mas não acompanhei essa pré-temporada. Mas o Lindoso vinha muito bem e eu tenho dúvida hoje se, devido à falta de ritmo, o Dourado deveria ter voltado e não ter mantido o Lindoso, que vinha muito bem. Essa era a única peça que eu teria... Teu único senão na escalação. Era a única peça que eu teria medo de mexer no xadrez ali. Sinceramente, eu acho que hoje eu iria de Lindoso, pelo que ele vem fazendo e pela falta de ritmo do Dourado. Não pela qualidade, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, o Maico de Charqueadas está pegando no pé do Belaor Veríssimo, dizendo que o Belaor sempre é pé quente, que venha mais vezes em dias de jogos do Grêmio. Então eles estão atribuindo a vitória do Grêmio à tua presença aqui, Elô. Vitória parcial, né? Vai ser Eu ia dizer, revertido hoje que não acabou ainda. ainda. E lá na Fonte Nova o bicho vai pegar. Lá vai ser uns 3 ou 4 pro Bahia. Não, decretasse então. Decretei. O Grêmio pode mandar o Juvenil para Bahia. É porque o Everton vai embora hoje. Pode mandar o que quiser depois pra lá. O Wildomar Pinho da Rocha está dizendo: D'Alessandro no banco significa retranca. Isso é perigoso. O Luiz Alberto Renques também na nossa audiência. O Renato Remor, deve ser matéria paga, dizendo que o Alaor Veríssimo sabe muito. E para ajudar ele, para a comemoração agora do Belaor na flauta do Michael de Charqueadas, Gilberto, 1-1, Bahia. É mesmo? 1-1, Bahia. Olha. Quando eu falo, me chamam de arrogante, né? E vai terminar 3-1 pro tricolor baiano hoje aqui. Olha lá. 3-1 pro tricolor baiano, então. 3-1 pro tricolor Decretado. baiano.
E aí lá em Salvador vai ser 3 ou 4. Outro jogador que já tocou no assunto do Gilberto. Gilberto veio aqui, não fez uma grande campanha. Cara, o Gilberto jogando o que está jogando no Bahia hoje, não sei se vocês têm acompanhado, Joga muito. ele é titular de qualquer time do Brasil aí, cara. Tá jogando muito o Gilberto. Mas tem que ver o time, né? O Hernando também. Não, mas... Tá, mas peraí, Hoje é titular, mas tu jogar num Bahia, que é um time teoricamente mais fraco, tu precisa mais qualidade ainda. Não, vamos lá, palpitão para os jogos de hoje. Tá em andamento Grêmio e Bahia 1-1. Querem arriscar o placar? Me serve esse 1-1 aí. 3-1 pro Bahia. Lacher, quer arriscar? 1-1 tá bom. Me serve esse 1-1. Então, 2 já fecharam com 1-1. Atlético Paranaense e Flamengo. Na Aonde? Arena da Baixada. Na Arena da Baixada é difícil. Atlético Paranaense sem Renan Lodge, né? Já tá no Atlético de Madrid. Não, mas tá com um timezinho. Mas é a bem estreia de postado. Jesus. Vocês acham que Jesus não vai salvar o Flamengo? Pois é, mas diz que Jesus vai com um volante hoje. Pra jogar na Arena da Baixada com um volante tomar uma é um sacola. risco. No Maracanã eu concordo. Tá, mas eu vou apostar num 0-0 lá. Lacher. Eu não sou muito bom de palpite, mas eu acho que o Atlético ganha 1-0. Palpite não é meu o forte. meu palpite também. Eu acho que vai ser 2-1 pro Atlético. Eu não tenho palpite, mas eu tenho convicção que o Atlético passa. Eu disse no meu grupo Convicção. hoje, eu disse no meus grupos ali hoje que era jogo de muitos gols, e aqui acabei não dizendo isso. Porque o Atlético faz muito gol, e o Flamengo tá com um volante e vai pra cima. Você é capaz de dar jogo de 2-2, 3-3, capaz de dar gol um atrás do outro. Porque o Atlético faz muito gol, mas toma muito, né? Até a defesa melhorou um pouquinho, mas agora sem o Renan Lodge, sem o lateral esquerdo, vai saber. Palmeiras e Inter. 1-0 pro Inter. Belaor. 2-1 pro Inter hoje e no Beira-Rio deve dar uns 2-0 com tranquilidade. Lacher. 1-0 pro Inter. 1-0 pro Inter. Eu acho, mantenho, porque não vou sair no muro, que o Inter passa, mas hoje é 1-0 Palmeiras. E amanhã Cruzeiro e Atlético, um estrubilhão extracampo do Cruzeiro. Eu vou jogar no Atlético porque eu acho que o clima no Cruzeiro deve estar assim... Horroroso. horroroso. Mas às vezes o jogador pega isso e transforma em algo bom pra mostrar dentro de campo. Aí é clássico, né? Independente do que tá acontecendo. Cara, é mas clássico. é muito ruim essa situação do Cruzeiro, cara. Mas a situação é extra-campo. No campo é outra coisa. Mas não tem como não E esse chegar. time O Lacher é um cara experiente. Esse Lacher, time do Atlético é entra time... lá embaixo, né? Não, de certa forma entra, né? De certa forma entra, mas muitas vezes os jogadores também estão blindados, depende da situação, né? Se eles estão defendendo Às vezes isso ou não. vira combustível positivo. Se eles estão E esse apoiando time- ou não esse o time da- dirigente, né? E esse time Tá, do mas Atlético é um time fraco, né? Tá, mas e para aí? Mas os resultados do Cruzeiro estão mostrando que não estão mostrando isso, né? Aí já vamos usar os resultados como exemplo. Esse aí saberemos só amanhã à noite. Obrigado, Lacher. Obrigado, Fábio. Obrigado, Alaor. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.